Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, os encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Se mantenham firmes na graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. As pessoas que trabalham nos bastidores, cuja responsabilidade é realizar tarefas atrás do balcão e verificar se as atividades diárias já foram concluídas, e cujo nome raramente é conhecido, mas sem as quais tais tarefas não seriam realizadas, são as que merecem as maiores honras. A forma mais louvável de amar é servir. Scott McKnight conta que, na escola, na universidade, onde ele trabalha, muitas pessoas têm essa característica, têm esse perfil, e ele destaca uma, a Suzy Olsen. Ele diz que ela frequentou a North Park algumas décadas atrás e, desde então, ela tem trabalhado nos bastidores com graça, alegria, bondade e diligência cristãs. Ele diz: hoje ela é a assistente administrativa do diretor, mas o nome dela raramente é mencionado quando se alcança um de nossos principais objetivos. Sem ela, muitas tarefas não seriam concluídas ou nem sequer sairiam do papel. Ela e outras pessoas semelhantes fazem a escola funcionar. Raramente, porém, recebem o crédito que merecem. Servir, independentemente de ser nos bastidores ou não, é a forma mais louvável de amor que se percebe na Bíblia. O amor na Bíblia consiste em se entregar ao próximo, e a entrega define o termo serviço. Os cristãos primitivos perceberam que servir não era algo que se destinava apenas às pessoas nos bastidores, era o estilo de vida planejado para todo cristão, incluindo os líderes. Um cristão da igreja primitiva que se entregou pelo próximo foi Silvano, alguém que aprendeu a servir tanto aos colegas que seguiam Cristo quanto a um líder. Ele foi suficientemente importante para ser um dos escritores das duas cartas aos Tessalonicenses, uma vez que aparece no primeiro versículo de uma das cartas às igrejas de Tessalônica. Paulo afirma que Silvano era um pregador do evangelho em 2 Coríntios capítulo 1, verso 19. E o livro de Atos refere-se a ele como um líder conhecido e proeminente. Isso você encontra em Atos capítulo 15, verso 22, 27 e 32, onde ele é chamado pela forma grega do seu nome, Silas. Mas a proeminência de Silvano não o isentou de servir a um apóstolo. Pedro escreveu sua carta com a ajuda de Silvano. Isso significa que Silvano transcreveu o discurso de Pedro em cartas, agindo como um secretário ou escrevente, ou, o que é mais provável, foi seu emissário ou mensageiro. Embora fosse um líder importante da igreja, Silvano serviu a Pedro em favor do evangelho, levando a carta do apóstolo de Roma até a Ásia Menor. Na realidade, Silvano pode ter obtido a reputação de mensageiro cristão profissional, pois também levou a carta escrita por toda a igreja de Jerusalém à igreja de Antioquia. Está lá em Atos capítulo 15, verso 22 e verso 30. Com certeza era um sinal de honra tanto levar quanto interpretar a carta de um apóstolo quando lida. Mas isso não deve depreciar o serviço de passar semanas viajando por terra e mar, o que frequentemente inclui o incômodo de esperar os navios disponíveis para propagar o evangelho. Servo é uma das mais importantes palavras cristãs usadas para rotular uma variedade de cristãos. A origem principal de ser chamado servo se encontra em Jesus,
que afirmou não ter vindo para ser servido, mas para servir, em Marcos capítulo 10, verso 45. Então, o primeiro serviço ministerial na igreja foi o de diácono, uma palavra grega, diáconos, utilizada para designar as pessoas nomeadas para servir aos outros. Você pode dar uma olhada nisso em Atos capítulo 6, verso 1 a 6. Uma ou duas décadas depois da ressurreição de Jesus, a classificação mais elevada entre os cristãos da igreja primitiva era chamado de servo. Vemos a confirmação disso quando Paulo declara ser servo de Cristo Jesus em Romanos capítulo 1, verso 1. A escolha de servo como título elevado conta a própria história cristã. A história é que o Pai, o Filho e o Espírito estão constantemente se entregando a servir uns aos outros. E o Pai deu seu Filho para ser o servo, e essa vida, uma vida de serviço amoroso ao próximo, produz uma maneira inteiramente nova de olhar o amor do credo de Jesus que encontramos no Novo Testamento. O amor é um ato de servir ao próximo. O marido serve a esposa serve o marido, os vizinhos servem uns aos outros, os pastores se chamam de ministros, uma tradução honrosa para servo. Talvez precisemos unir-nos a Jesus para perceber que servir ao próximo é a forma de vida mais elevada que podemos descobrir, e que o serviço é a essência do amor que sentimos pelos outros. McKnight diz que, recentemente, ele e a sua esposa se encontraram com a pastora Patty Schnickenberger. Algumas vezes durante a nossa conversa, ela nos perguntou: o que eu posso fazer para ajudá-los? Muito mais servil do que um comentário normal. Se vocês precisarem, podem telefonar. A pergunta de Patty é, para nós, o exemplo de pergunta do cristão. Entretanto, se fizermos a pergunta de Patty, precisaremos estar realmente preparados para receber uma resposta de alguém que nos possibilite a oportunidade de servir. Então teremos a chance de seguir o caminho dos primeiros cristãos, que sabiam que amar significava servir. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Mateus, capítulo 20, verso 25 a 27. Servir ao próximo é a maneira cristã de amar.